Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Feliz 2025 a todos os cientistas da página. Eu sei que temos pessoas que estão doídas com algumas coisas que foram faladas no passado, mas vocês têm que também entender que é o seguinte, nosso trabalho aqui é abordar aspectos, né? Por isso que lá atrás, quando a gente fez o primeiro episódio de enredo, era impressão sobre o enredo. Então não era a nossa questão analítica do enredo, que inclusive vai ter daqui a 2 semanas. Hoje já é um pouco diferente, porque hoje a gente vai falar de samba enredo, no que os sambas cantam, que é um quadro que a gente sempre tem aqui no Sambista de Depressão, no podcast Sampa Samba, que a gente pega o samba, a gente olha o que ele está contando, e a partir disso a gente gera uma reflexão. A gente vai ter hoje aqui de Santos, que a gente vai ter a presença do Claudinho. Nesta quinta a gente vai ter do Acesso 1 e semana que vem o Grupo Especial de São Paulo. Então é basicamente isso. Então aqui nosso trabalho não é... A gente não está aqui falando ou rebaixando nenhum compositor, a gente também não está rebaixando nenhum carnavalesco, porque a gente está apenas expondo nossa opinião. Só para deixar bem claro isso, porque algumas pessoas levam muitas coisas ao coração. E estamos em 2025, é um ano de renovação, né? Todo ano é um ano de renovação, mas vamos fingir que também é um ano de renovação novo. Então é um ano de renovação, gente. Vamos abrir os nossos corações. E hoje vamos falar aqui, portanto, dos 8 sambas do grupo especial. E ao final a gente vai pontuar aqui 3 obras que a gente tenha gostado do grupo de acesso. Não tem como falar do grupo de acesso, tá, gente? Infelizmente, não tem como. Se vocês quiserem patrocinar, cola, tá? Mas se não tiver patrocínio, infelizmente não tem como, porque a agenda é curta. O Claudinho tem também vários trabalhos, eu também aqui tenho vários trabalhos também com o carnaval nesse período. Então é basicamente isso. Seja bem-vindo, Claudinho, para 2025. Claudinho que vai aparecer muitas vezes daqui a algumas semanas, 3 vezes na verdade, mas é muita coisa já, né? Porque o carnaval de Santista, que quase ninguém fala, mas já é muita coisa. Seja bem-vindo, Claudinho. Emerson, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por ceder esse espaço aí para a página Santos Carnaval, obviamente para o Carnaval de Santos. Para quem está assistindo, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que vai assistir. E pegando um pouco no que você falou, o que eu queria dizer é o seguinte: quando o jurado tem dúvida, ele não pergunta, ele caneta, né? E isso eu falei para um monte de pessoas. Assistindo ter vindo perguntar para a gente. Quando o jurado tem uma pasta lá e não está bem claro o que a escola está apresentando, ele caneta. Então, fica a lição para quem elabora arte, para quem faz título de enredo, para quem faz os enredos. Tudo bem, vocês têm o direito de, vou colocar a palavra devanear, mas não é loucura não, mas vocês têm o direito de viajar, de querer carnavalizar os temas de vocês. Vocês têm totalmente liberdade. A gente tem liberdade de expressão, vocês têm liberdade artística. Mas lembra que você está no concurso. O concurso, ele vai... Se eu fizer um desenho aqui hoje, e o Emerson também, cada um vai avaliar qual que é mais bonito, ou que ficou a desejar, e isso faz parte de um concurso. Participando de um concurso, isso vai acontecer. Então, só isso que eu queria deixar de mensagem para todos os dirigentes que fizeram carinhosamente o favor de mandar mensagem, perguntando por que eu não fui questionar sobre o tema. Quando o jurado está lá com a pasta de vocês na mão e vocês estão desfilando, ele não pergunta nada, ele simplesmente não entendeu, ele caneta, dentro do critério de julgamento. Então, fica essa mensagem para todos vocês que acharam que a gente tinha que perguntar alguma coisa antes de gravar o vídeo de primeiras impressões do enredo. E também aqui referente ao Sampa Samba, tá? O Sampa Samba, tudo que nós produzimos, né, tanto em São Paulo quanto em Santos, é baseado no que as escolas fazem em termos de postagem, seja em site, seja em Instagram, YouTube. Por exemplo, tem escola em São Paulo que não divulga sinopse, mas tem vídeo de sinopse. Então eu vou lá, a gente vai lá, ouve a sinopse, faz a transcrição da sinopse, e a gente faz a partir daquele material. Em Santos, infelizmente, não há o hábito ainda, espero que no futuro exista, de divulgar sinopse, de divulgar o samba, o enredo, que é o que a Real Mocidade faz, é o que a X9 faz, é o que a União dos Morros faz, é o que a União Imperial faz, a Sangue Jovem faz. Estou citando essas escolas aqui porque são escolas que eu vejo que trabalham o enredo, o assunto ao longo do tempo. Talvez tenha outras escolas que não façam isso, mas estou citando essas que eu acho que são as que fazem de forma mais interessante, né? Então, nesse sentido,
E olha que eu estou falando aqui de escolas que têm orçamentos enormes e escolas que têm orçamentos baixos. Então, a gente, no Sampa Samba, sempre fazemos de acordo com o que as escolas publicizam. Tem carnavalesco que manda sinopse depois, que é o que acontece, por exemplo, em São Paulo às vezes. Tem gente que vem falar, nossa, mas tem certas coisas. Aí, a partir disso, a gente faz. Porque a gente, no Sampa Samba, tem a premissa de que o carnaval é uma festa pública, recebe orçamento público, e a gente tem que ter sempre a transparência com o público. E uma das transparências com o público é exatamente mostrar a riqueza cultural da agremiação. E como que a gente faz isso? Mostrando a visão dela de Brasil. E como que ela faz isso? Com os enredos, com sambas, com esse produto cultural. Desfile não é só o dia 21 e 22. Desfile é todo o contexto que gera uma produção cultural, que é a escola de samba. Então a gente sempre no Sampa Samba segue o que as escolas publicizam. E o Claudinho, ele é jornalista, mas eu não sou jornalista, né? O Sampa Samba, no meu caso aqui, toda a nossa produção é histórica. Então, nós não somos, a gente não tem o objetivo de ser totalmente informativo. Nossa informação aqui é baseada na visão histórica e social. Então, não é que a gente, no meu caso, né, falando por mim, não é que eu queira falar mal ou queira dizer que algo está incompleto. É a partir do que é mostrado, ok? Então, só também para deixar isso claro, porque vou falar aqui do Rio de Janeiro. Série Prata tem sinopse. E olha que a Série Prata quase não tem dinheiro. Série Ouro também tem. Série Bronze tem sinopse. Então, não é questão de orçamento. É uma questão exatamente de ter essa cultura, esse hábito. Então, vamos ver se no futuro a gente tenha isso. Porque isso vai enriquecer não só quem trabalha na imprensa ou quem estuda o carnaval, mas o próprio público. Porque o público vai reconhecer que aquele trabalho que a escola está fazendo é um trabalho extremamente de pesquisa. E tem todas as 8 escolas do grupo especial e todas as 7 escolas do grupo de acesso, eu tenho certeza que tem carnavalesco, tem gente que pesquisa, tem gente que está ali trabalhando para levar isso para a avenida. E assim, pode falar, não precisa mostrar tudo, mas falar as ideias principais, os argumentos, de onde está saindo isso, é sempre importante e sempre relevante para a história do Carnaval Científico, para a história do Carnaval de São Paulo e para a história do Carnaval do Brasil. Porque sim, gente, tem gente fora do Brasil que assiste Carnaval de Santos. E tem gente que não tem informação. E quanto mais informação tiver, melhor fica. Ok? Por exemplo, a primeira escola que a gente vai falar aqui hoje, que é a Bandeirante do Sabuói, no enredo Cará, o rei do meu carnaval, ouvindo samba, e todo o contexto depois do que a gente viu naquele dia, no meu ponto de vista, tem, pelo menos um ponto de vista, um dos melhores sambas aqui deste grupo especial, por um motivo simples, aí já colocando aqui pro Claudinho, que a escola tem um enredo, que aí eu ainda, né, a gente vai ter no enredo, a gente vai falar mais sobre isso, o enredo é extremamente difícil, e fazer um enredo sobre o Cará é difícil, um samba sobre o Cará é mais difícil ainda. Então, acho que o acerto da escola foi seguir para a área mais lúdica, mas também mais na brincadeira, né? Pegando exatamente o que ela fez em 2024. E o que você acha aí do samba da Bandeirantes do Sabuó? Dos compositores. Edilei Fernandes, Santos Simões, Ademazinho do Cavaco, Mitch e Toninho 44. Algumas pessoas aqui eu vou falar várias vezes, então só para deixar bem claro que não estou repetindo. Diga aí, Claudinho. Esse samba, ele tem uma melodia muito gostosa. O refrão, ele tem aquele potencial de fazer o povo brincar, né? Tem umas partes legais que fazem coreografias no samba. Isso vai engrandecendo a obra. Eu tenho só um receio. É o seguinte, a bandeira está voltando agora para o especial. Do público não receber ela como deve. E talvez a escola murchar na avenida, porque a gente sabe que durante os desfiles 24 e 23, o problema da escola era a harmonia, cantar o samba. Então, se a escola não estiver cantando o samba, não vai cativar o público. Então, tem que trabalhar isso na parte da harmonia da escola, para cativar o público. E esse samba tem tudo para ser um dos grandes sambas do Carnaval 2025. Ele tem uma bossa, não sei se vai ser executado na avenida, na parte que fala, e o nosso bonde vem cantando, assim, para a bateria e fica só no pagodinho lá, os instrumentos de percussão de pagode. É óbvio que no desfile não vai estar, talvez, microfonado, mas isso dá uma sensação, sabe, de samba de mesa, de roda de samba, uma coisa tão de brincadeira, tão gostosa,
que eu acho que é o que faz esse samba ser sobressair dos outros. E eu vejo das melodias que tem do grupo especial 2025 totalmente diferente. Ele tem uma narrativa muito gostosa também, você consegue entender melhor o tema e vai exatamente para o que você falou, o lado lúdico, o lado da brincadeira, que é o mérito da carnavalesca, né, Edilene Florencio. Ela tem essa veia, ela deixou claro isso também na reportagem que passou da tribuna, e ela conseguiu, acho que, carnavalizar o tema. E aí os compositores foram em cima desse devaneio dela e conseguiram executar essa obra. Mas o grande boom dessa obra, para mim, tá em quem tá cantando, que é o Primo do Pandeiro. Ele teve passagem por outras agremiações, perto da Vila dos Morros, mas ali ele tá tão confortável do que ele tá fazendo, que eu acho que os cacos dele, o grito de empolgação é que faz a obra subir de tal maneira, a saída da parte do samba, do final do samba, para entregar pro refrão, deixar lá no alto. E é uma coisa simples, mas ele dá um efeito na voz dele, quando ele vai gritando, e quando você vai ver, tá todo mundo pulando, tá todo mundo cantando, tá sambando. Então isso é um mérito muito dele da ala musical. Eu atribuo ao Primo do Pandeiro, que está mostrando uma grande fase retornando a bandeira do Saboá. E para quem criticava, para quem achava que ele não era a cara da escola, ele imortalizou grandes sambas na voz dele na agremiação. E eu acho que é mais um que ele vai deixar na voz e vai ficar marcante na voz dele. Talvez outra pessoa cantando tenha uma certa... o público vai sempre ficar meio assim, opa, mas esse samba não era na voz dele, hein? Sim. Eu acho que a grande questão aqui do samba, na melodia, inegavelmente ele é muito bom. A única frase aqui do samba que eu me sinto um pouco incomodado é em cada esquina a magia acontece, o aroma tá no ar, fantástica fábrica que inspira, o lema é servir no dia a dia, eu acho que aqui o samba que tá tão alegre, ele fica um pouco para baixo. Mas é uma questão minha, pessoal, olhando aqui o todo, porque eu acho que o samba ele tem que ou ter uma intensidade sempre, ou quando ele mudar de intensidade, essa intensidade faça um sentido para o que vem depois. E no depois, a escola volta aquele tipo de melodia mais para cima, né? Aí eu acho que isso, do meu ponto de vista, não me agrada muito. Mas é só isso. A grande questão aqui é a justificativa do samba para o jurado. Porque aí você tem que associar esse samba ao que está aparecendo na pista. E aí o samba mais lúdico, mais subjetivo, ele tem essa particularidade, né? Se a ala ali não estiver, ou no caso ali, né? Se aquela passagem do enredo não estiver de acordo na clareza do samba, o jurado pode, a partir da interpretação dele, falar que o samba não está claro ao enredo, tá? Então, nesse sentido, acho que não é um trabalho do samba em si, mas é no agora, né? É justificar este samba. E a gente sabe que justificativa, às vezes, é mais importante do que a execução. Então, nesse sentido, vamos ver como a escola vai fazer isso, porque tem muitas passagens, né? A escola começa numa história, entre aspas, fictícia, depois ela vai desenvolver a história do Cará, que não tem como estender muito, a escola vai para o lado lúdico, e aí vai a questão, né? Porque, por exemplo, essa história na folia não ter fim, o nosso bonde vem cantando assim, você tem que justificar por que você está colocando isso. Então, e aliás, é uma questão com todas as escolas de sambas, tá? Eu acho que algumas partes do samba tem esse problema, né? De que talvez não esteja tão assim no enredo. Mas é aquilo, né? Justificativa. A justificativa, cada escola está fazendo a sua. Mas, no geral, no meu ponto de vista, um dos melhores sambas do carnaval. E eu acho que se a escola entrar no clima que ela entrou este ano, com um pouco mais de gente, que vai estar ali já no sambódromo, na escola em 2024, ela entrou no acesso, o pessoal ainda não está na arquibancada. Talvez, né, com essa estampa de escola do grupo especial, a escola que tem essa pegada, né, engraçada, né, festiva, possa pescar o público, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas espero que dê tudo certo. E só uma coisa também que eu queria pontuar na questão de justificativa, é que eu ouvi algumas pessoas falando assim, não, mas para mim estava claro. Quando a gente está envolvido no projeto, eu, por exemplo, quando estou fazendo uma arte para o meu canal, eu estou tão envolvida nela que para mim está claro o que eu estou querendo passar. Mas porque está comigo, está na minha cabeça, tudo que eu vejo ali, as referências, tá porque eu estou fazendo. Então, quem está fazendo justificativa também tem esse cuidado. Pega pessoas que não estão envolvidas no projeto e mostra. Ó, tá claro isso? Você está entendendo o que é isso? E dá as referências, porque por jurado você pode explicar. E eu volto a repetir, jurado, quando tem dúvida, ele não pergunta, ele caneta. Então, sejam claros no que vocês querem e nas convicções que vocês têm em cima do que vocês estão levando para a avenida. Sim.
E a questão da Independente, né? Por ser um enredo que é o Cará, né? Talvez demore para o público entender que está sendo fazendo um enredo sobre o Cará, tá? Então, nesse sentido, também tem essa questão, né? O samba está falando sobre o Cará? Está. Mas será que o samba em si inteiro ele está falando a todo momento do Cará como o objeto ou como a lembrança do objeto? Então isso tem que estar sendo mais explícito, né? Mas aí, de novo, na justificativa, a escola vai ter essa oportunidade. Porque, querendo ou não, quem vai decidir se você vai cair, se você vai ficar, é ele. E aí você, de alguma forma, você tem que saber justificar isso, né? Então fica essa questão. Vamos para a próxima escola, a Mocidade Amazonense. Nas páginas da memória amazonense conta esta história. Tanta gente que fez esse samba. Erasmo Dias, Ademazinho do Cavaco, Mamal de Castro, Adnilson Eugênio, Ricardo Veneziano, Enfermeiro Leonardo, adoro, Enfermeiro Leonardo, Marcos Vinícius, o Ricardinho, Sérgio Cavalho e Alexandra Nascimento. Eu adoro os nomes de compositores. Na Gaviões tem um Dentinho do Morro e aqui tem o Enfermeiro Leonardo. Quer dizer que existe talvez o Médico Leonardo como compositor, né? Fica aí esse questionamento. Uma cidade amazonense que fez um samba incrível em 2024 e sempre tem aquela comparação, né? Você faz um samba histórico no ano, sempre tem aquela pressão, né? Será que no outro ano, não a pressão da nossa, tá? Mas é uma pressão que a gente espera, né? E para você, a Mocidade Amazonense, primeiro, consegue manter a tradição de sambas bons da escola? E se o samba, qual a sua impressão que você tem dele? Vai ter a comparação de outras escolas também, nós vamos falar sobre isso. Eu acho que de melodia é um dos grandes pontos desse samba. Só que a história é um tanto confusa, né? Porque o que dá a entender é a adaptação do tema do Sítio Pica-Pau Amarelo, que vinculou na Globo recentemente, e colocar o folclore brasileiro lá para tentar popularizar o folclore, enfim, não sei qual que foi a ideia que a Globo fez e a escola adaptou isso para o seu tema. Então, de letra, tem como a gente estava falando aqui no off, tem coisas que às vezes parece que não casam, né, com o que está sendo contado, fica meio no ar. Mas de melodia eu acho fantástico. Eu acho que o refrão do meio desse samba é uma coisa fantástica. Só vou pontuar aqui para tomar cuidado a la musical, porque tem horas que você escuta Jaci e horas que você escuta Saci. Se for cantado de maneira errada, isso na avenida é passível de ser despontuado. E a Mocidade Amazonense já de alguns tempos está levando problema em ata, né? Ata não, né? De justificativa de samba enredo exatamente por isso. Então, novamente, eu vou pontuar isso. Pode ser achismo da minha parte? Pode, lógico que pode. Às vezes a gente está ouvindo alguma coisa que não é. Por exemplo, passou o samba da Bandeirantes, eu entendia que o mestre remexe, mas na verdade era mexe e remexe. Mas eu tenho essa impressão, que às vezes sai saci e às vezes sai jaci. Então isso é um problema se for de jeito. Eu já cantei caqui. O caqui rodopiou quando eu já cantei então, isso. Me desculpe. Então, se cantar errado, tanto componente quanto a la musical, isso é um problema para a agremiação. Eu queria destacar que vai vir as liras na bateria, né, não sei quantidade que virá para o desfile, e isso faz a amazonense se destacar musicalmente das escolas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Por quê? A bateria tem o nome Feitiço da Ilha. Então, feitiço você lembra magia, você lembra o lado místico, né, esse lado de encanto, e a lira, ela dá esse ar nesse samba. Quando ele vai pontuar a segunda parte, né, que tem uma bossa que a lira, só elas ficam tocando, no pilim, pim, pim, a fantasia. Então eles ficam, né, batendo as notas. Isso dá um efeito muito bacana, né? Eu até cheguei a comentar com você no off, que havia uma preocupação minha, estava num ambiente abafado, com telhado e tudo mais, e a sensação que não estava tão claro assim a lira durante a execução do samba. Pode ser que no aberto isso fique mais claro, pode. Mas tomar cuidado, porque um naipe está sendo trabalhado e só passar ali na frente do jurado vai ser interessante, vai. Mas, poxa, tem um público ali também, né? Então, tenta ver como que o público vai ver todo esse trabalho harmônico, todos esses arranjos que a escola está preparando para a avenida, para todo mundo ouvir, né? Durante o desfile inteiro, não só ali quando estiver passando. Então, é só esses apontamentos que eu tenho do samba.
E daqui que eu anotei é só isso mesmo, né? Li letra, algumas coisas estão confusas, acho que você vai falar um pouco melhor do que eu falei, mas no entanto é isso. E os compositores, vou falar uma coisa, têm diretor de harmonia, o que eu acho interessante porque eles conhecem a Mocidade Amazonense. Esse samba tinha outros na competição, eu não gosto de falar sobre isso, mas que era um tom mais agressivo de melodia, era uma coisa mais pegada indígena, meio folclórica. Esse daqui, não, ele foi para mais lado melódico, um lado da fantasia, o lado infantil. E eu acho que foi o que fez esse samba encaixar pro Feitiço da Ilha. Tá? Essa é a minha opinião. Talvez você pense diferente do que eu falei. Eu acho que o grande questão do samba é essa segunda parte. Eu gosto mais da primeira. Acho que a primeira parte eu consigo entender mais essa correlação, né? Entre Sítio do Pica-Pau Amarelo e as lendas brasileiras. Embora eu não concorde que magia do folclore seja questões associativas. Daqui a pouco eu vou falar algo semelhante sobre isso. Mas magia e folclore acho que são coisas um tanto quanto distintas uma da outra. Mas aí é uma questão minha como pessoa que estuda sociologia, né? Mas eu consigo entender mais a proposta do enredo na primeira parte, né? Entre o primeiro refrão e o segundo. Consigo entender. Quando vai no sítio até o feitiço vem da ilha, aí eu fico me questionando se o enredo é sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, que está encontrando as lendas, ou as lendas que estão encontrando o sítio do Pica-Pau Amarelo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Porque a primeira parte está contando uma coisa. A segunda parte, eu vejo outra coisa. Por exemplo, eu não vejo sentido falar da boneca Emília, por exemplo. Mas talvez esteja alguma coisa lá no enredo que esteja mais claro. Mas aparentemente, aí aqui, me desculpe, mas eu tenho que fazer essa comparação. 2005, Imperatriz Leopoldinense, Hans Christian Andersen e Sítio Pica-Pau Amarelo. Mesma coisa, semelhante. Só que lá a gente tinha uma separação mais evidente, né? Aqui é sítio, aqui é Hans Christian Andersen. Aqui, nessa mistura, nessa hibridação entre os assuntos, em alguns momentos eu sinto falta dessa coisa mais detalhada. Acho que poderia falar mais do Saci, ia falar Kaki de novo, do Saci, da Yara, né? Fazendo as correlações com o sítio, mas aí, de novo, é uma questão da escola. Mas ela vai ter que justificar isso. Como vai ser a justificativa, fica aí a dúvida, né? Ninguém vai saber, né? Porque só o jurado vai ter, né? Mas fica aí a questão de como vai ser essa justificativa para o júri dessa questão do samba. E este samba, ele precisa de visual, um samba visual, né? Ele precisa do visual acontecendo. E se este visual estiver de acordo com o samba, aí eu acho que o público vai entrar na onda referente ao enredo. No meu ponto de vista, a escola tem uma das melhores baterias atuais de Santos, e isso é um diferencial, porque esse samba ao vivo é muito melhor do que gravado. Então, nesse sentido, eu tenho pelo menos a percepção de que ele vai funcionar, principalmente com a escola, porque a Amazonense é uma escola intensa, mas meu único senão é esses solavancos no enredo, na questão da letra, e a segunda parte que, no meu ponto de vista, fica um pouco, né, ali falando de outra coisa. Mas espero que dê tudo certo. É isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, da Mocidade Amazonense, não. Eu tô muito ansioso para ver esse desfile na Avenida. A escola, musicalmente, para mim, é uma das que estão muito acima. Muita gente critica, a bateria tava no andamento, vocês falaram umas coisas no vídeo lá que não faz sentido. Gente, a gente fala o que a gente sente, entendeu? Às vezes, a bateria atravessou, tinha bateria assim que a gente viu. Caixa sobrando, tamborim passando, a gente viu. Só que ali na hora, ninguém ganharia. Se fosse assim, nenhuma delas ganharia. Entendeu? Mas sendo muito sincero, para mim, a Mocidade Amazonense acho que é um dos melhores conjuntos musicais. Precisa tomar cuidado com esses que a gente apontou, que é o que fazem, né? Sambas em rede está sendo pontuado na justificativa. Não são divulgadas também as justificativas, mas a gente acaba tendo acesso. Porque um conhecido manda, olha, você viu o que o jurado falou? Aí você fala, não, mas ele está querendo dizer isso. Não, mas ele não foi isso na linha que ele está querendo falar, não. Você está indo por um lado, ou estão tentando te induzir que o erro é do jurado, mas o erro não é. E também aconteceu isso em Santos, né? Tentaram induzir que o erro foi do jurado, mas não foi. Enfim. Vamos a multicampeã. Sempre falo isso, sempre irei pontuar. Inclusive, tem uma tatuagem
dessa escola no pé. São 3 escolas de Santos que eu tenho tatuagem no pé. Uma não existe mais e 2 ainda existem. Uma delas é a X9. Na minha perna é de antigas, né? Eu tenho uma perna que só tem escola de samba antiga. Então tem as 3 mais antigas, né? Brasil X9 e a Império do Samba, que não existe mais, né? Mas ela está aqui também. E a X9 vem com o enredo Peregrinos de Fé. Não torço para a X9 antes que alguém pergunte, tá? Porque senão torceria para todas as escolas que tem aqui na minha perna, né? Mas Peregrinos de Fé, ó Mãe Negra, meu samba é minha oração. X9 que fez um desfile para se esquecer de 2024 e fica evidente, pelo menos olhando assim de longe, que a escola está inspirada, porque este samba é muito bom. Um samba que tem muitas. A primeira parte é esse tom extremamente, vamos dizer assim, sacro, né? Ele tem uma sacralidade, né? Ele tem ali um aspecto católico, mas é um católico mais pesado. E quando a Mãe Negra, né, a Nossa Senhora aparece, Nossa Senhora, aí eu vejo Aparecida na minha frente, mas não vou falar muito. Falei agora você. Olha, eu já arrumei confusão com a desse samba, porque a gente fala o que a gente pensa. De letra, de narrativa, né? Eu acho fantástica, fantástica. Eu acho que os compositores foram brilhantes. Eu até separei aqui o verso que eu acho mais bonito, que é a síntese, eu acho que do enredo. A história, né, a gente vai falar depois, né, em outro episódio, mas ele fala: cheguei, aos teus pés ajoelhei, e ao ver a multidão cantei. Em uma só voz, o mundo que precisa muito mais do teu manto de amor e paz, rogai por nós. Isso aqui é o seguinte, cara, a gente tá vindo por um motivo, que é devolver a glória à nossa escola, mas o mundo tá tão caótico. Mãe Aparecida, a senhora é tão grandiosa, que é capaz de solucionar tudo isso. Olha também pra gente, que nossa causa também é importante. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que esse samba tem. Na hora que eu parei e li, eu falei, caramba, que coisa maravilhosa que está passando essa mensagem. Eu acho também sensacional, né, porque é uma história real, que é do presidente que sai da escola, vai lá na Aparecida, fez a romaria e tudo mais, porém, é uma coisa louca, esse samba, ele não consegue me emocionar, e eu tenho algumas ressalvas com eles, é lógico, deixando claro, o que eu sinto, o que eu penso e que o samba transmite, não garante nota e nem tira, e o que eu penso também não é o critério de julgamento. Mas é o que eu gostaria, é a minha maior dúvida desse samba, é ver um samba dolente com a bateria Magia anos sustentando na avenida. Não é que não tem capacidade de sustentar o samba na avenida, não é isso. Mas é muito difícil. A bateria tá vindo com andamento muito para frente e eu quero ver ir até o final. Que é uma dificuldade, tá? Não é tô falando que a bateria não tem essa capacidade, ela nunca fez isso. Mas esse samba é para tudo dando certo. É para tudo dando certo. Algum probleminha, alguma coisa que acontecer, vai ficar pesado, vai cansar, e aí a gente vai ter um problema de harmonia. Isso é o que eu vejo em cima do que a gente sentiu em 2024. As coisas não dando bem, quem empurrou a escola esse ano, em 2024, no caso que eu estou falando, foi a arquibancada, no meu ponto de vista, tá? Então, não é que eu não acho esse samba maravilhoso, mas da galeria da escola, não é para mim, não é o primoroso, não. Eu tenho minhas ressalvas. E se tudo que eu tô falando aqui não acontecer na avenida for totalmente diferente, mas que bom, que maravilha, que contraria mesmo essa pessoa que vos fala. Quem tem que fazer acontecer são vocês estão convictos, vocês acreditam nisso, é vocês que vão fazer acontecer. E eu tenho minhas ressalvas quanto ao samba, essa é a minha opinião. Eu tenho um amigo que ele estuda Mangueira, exatamente, estuda Mangueira. E ele sempre falava uma coisa para mim, que eu sempre concordava, né? Há escolas de samba no Brasil que basta 1% de dúvida sobre ela, que é o suficiente para gerar 200% de energia para a escola. Ele fala isso em relação à Mangueira, e eu falo isso em relação à X9, porque a gente falou muito sobre a X9, inclusive eu sou uma das pessoas que eu acho que a X9 deveria ter caído para o grupo de acesso, mas a escola ficou. Ok, questão todas aceitaram, e é isso. Pelo regulamento, não pelo desfile na pista. Deixar claro que a gente não quer porque a gente não gosta, não. Sim. É justiça. Regulamento não pode ser rasgado. Eu vou bater isso nessa tecla. E, nesse sentido, a escola, querendo ou não, teve uma oportunidade. É uma oportunidade. E eu acho que é a oportunidade de se mostrar. E, no meu ponto de vista,
uma escola como a X9, que tem um público, né, que vem com ela, por mais que seja um samba em tom baixo, e ele é um samba em tom baixo, essa segunda parte cresce, né, ele sobe, né, porque exatamente estamos aqui no popular, e essa parte, né, do amanheceu, o sol brilha no horizonte, na paisagem vejo ao longe a gloriosa Aparecida. Tem um amigo meu que é professor da USP, o José Geraldo, ele sempre fala de paisagem sonora. E este samba tem várias paisagens sonoras. Esse aqui é um deles. O Feito e Milagre, o Pó na Estrada na Garganta é outra paisagem sonora. Aqui, a luz de Deus, sou mais um peregrino, no macuco te prometo, é outra paisagem sonora. Então, os compositores Toninho 44, Joãozinho Oliveira, o Jorginho Cavaschi, Egilei Fernandes, Rodrigo Corrêa, Júnior, Lúcio Nunes, Gustavo Santos, acertaram exatamente nessa construção de paisagem, que eu tenho certeza que o enredo tinha. Então, acho que esse samba surge provavelmente de uma bela sinopse. Eu acho que a sinopse deste samba provavelmente tem esse direcionamento. Não é ser festivo, é ser contemplativo sobre a Nossa Senhora Aparecida. E acho que o principal, que é por isso que ele pega, não é para mostrar, vamos dizer assim, ser para cima. É para você captar em quem está ouvindo a mensagem. E eu acho que nesse sentido, por isso que eu falo da paisagem sonora, porque quando você investe isso no samba enredo, você consegue gerar empatia com quem está ouvindo. E acho que esse é o grande trunfo deste samba. Porque ele não é um samba oba-oba, não é um samba que vai gerar aquele desfile que talvez o público venha a ficar eufórico. Mas a identificação, eu acho que é o principal objetivo deste samba. E eu acho que se este for de fato o objetivo, ele cumpre muito bem. Exatamente por causa da segunda parte. A única coisa que me incomoda é ter o retinto Imaculada Santa e em seguida ter um refrão só falando da Nossa Senhora Aparecida. Acho que esse retinto Imaculada Santa talvez não devesse existir. Mas tá aqui. Dá para passar, pelo menos nesse sentido. No meu ponto de vista, é um dos grandes sambas do ano. Nenhum dos 8 sambas do grupo especial, deixando aqui bem claro, é o melhor samba da história dessas escolas. Só para deixar aqui bem claro. Isso é comum, isso é normal. Ele tem que ser o grande samba daquele ano. E eu acho que nesse sentido, o samba da X9, ele é um dos grandes sambas deste ano. Então, parabéns aí aos compositores. É engraçado que a gente fala parabéns para um e a gente tá falando para vários, né? Várias vezes, né? Mas então, mas isso que eu queria falar. Isso que é interessante pro carnaval. As parcerias, às vezes, são... Mesmo nomes se repetem. E alguma proposta que eles escolheram para algum samba, a gente não achou interessante. E outros, sim. Isso que faz... Não vou falar debate, mas isso que faz ser legal, né? Essa discussão que a gente tem aqui. Por exemplo, você tem uma opinião do samba da Amazonense, eu tenho outra. Você tem uma opinião da X9, eu tenho outra. E ninguém é inimigo de ninguém, gente. Isso aí pode... Na avenida, isso pode acontecer. E é normal, às vezes, no grupo de amigos, você também pensa diferente. Então, é isso que eu queria colocar. E por isso que isso faz uma discussão ficar mais rica. Só isso que eu queria colocar. Se eu ver um boneco enorme do Curupira, eu vou achar isso fantástico. E aí o Curupira vai daquele jeito e é isso que vai. Vamos à última escola do primeiro dia, que é a Real Mocidade, do Sertão à Eternidade, a saga do Rei do Baião, 35 anos de saudade. Parabéns à Real Mocidade, do meu ponto de vista. Ano passado eu falei que o samba não gostava do samba do ano passado e realmente não gostava. Continuo achando ele um pouco estranho em alguns momentos. Mas para este ano, a escola fez talvez um dos melhores sambas que ela já fez. Não é o melhor, mas é um dos melhores da escola. E é um dos grandes sambas do ano. Daqui a pouco eu vou falar a única coisa que me incomoda muito. Mas ele acertou exatamente não querer ser descritivo de obra a obra do Luiz Gonzaga, isso não faz. Ele opta por ser mais, vamos dizer assim, geral da história do Luiz Gonzaga. E é o grande acerto, porque assim a gente consegue entender a essência do Rei do Baião, que eu acho que seja talvez o grande objetivo da escola. Mas, qual é a sua impressão para o samba da Real Mocidade? Eu acho que você falou um pouco do que eu penso também. A narrativa, eles foram com uma narrativa muito bacana. Eu não gosto de samba Frankenstein. Você vai juntando de um lado, juntando de outro e cria uma história. Samba interpretativo, como tá no critério de julgamento. Eu não gosto desse samba. Eu gosto de samba descritivo, né? Que tem uma narrativa, uma historinha sendo contada. No entanto, esse samba eu acho que ficou devendo um pouco em poesia. Ele é bom em melodia, mas ele ficou devendo um pouco em poesia.
né? Exatamente por isso, porque ele se preocupou em contar a história. Então, às vezes, tem hora que uma palavra não vai encaixar tudo, então eles se preocuparam mais em ir na linha da melodia. Então, eu não gostei tanto nesse ponto. Não, e até por questão da proposta, né? Como é um tema nordestino, eu esperava alguma coisa mais de forró, alguma coisa mais, né, de sertanejo, assim, sertanejo não de modo que vocês estão acostumados, sertanejo universitário aí, sertanejo é modo de viola, né? Pode falar. Então eu esperava um pouquinho mais nessa proposta, nessa linha. Por isso que eu acho que não criei tanta empatia com esse samba. Mas o que vai fazer esse samba funcionar na avenida, no meu ponto de vista, é a dupla que vai cantar, né? Inicialmente o samba foi gravado só na voz do Cris, né? O Cristiano Santos, também intérprete do Boca. E agora vem o Joãozinho. Os dois têm timbre de vozes, eu vou falar vozes nordestinas, né? Não quero ser mal interpretado, mas eles têm essa voz de trovador, essa coisa mais de repente. Então, eu acho que vai fazer esse samba funcionar na avenida são esses dois aqui que eu falei, Cristiano Santos e Joãozinho. É a minha grande esperança de gostar desse samba na avenida, esse samba me contagiar. Uhum. Falar dos compositores, que é uma raridade aqui em Santos, tá? São poucas pessoas. Fernando Negrão, Sandro, Márcio Arcas. E Edu DMK. DMQ. Curioso para saber o que é DMQ aqui. Adorei o Márcio Arcas. Oi? Da melhor qualidade, não é? Deve ser da melhor qualidade o grupo. Deve ser o grupo, acho. Olha só. Eu acho, né? Realmente. Realmente. Pode ser. Mas assim, a única questão deste samba é este refrão: viver e não ter a vergonha de ser feliz, até o arrasta-pé, até o dia clarear. Para mim, isso não deveria ter no samba. Porque acho que o grande ponto do samba é que parece que a história para do nada e depois começa a contar novamente. Pelo menos é uma sensação que eu tenho, porque você está contando aqui do Luiz Gonzaga, do Cordel, a herança da família, a bonita poesia, e aí parece que a história sobre Luiz Gonzaga parou. E aí fica aquela questão, né? Mas de resto, o começo deste samba é incrível, né? Porque do Olha para o Céu até Deixar um Legado, o samba ele fica mais tenso, né? O meio, o modo como ele é passado, uma coisa mais tensa, mais séria. E quando chega em Pernambuco, parece que o negócio vira um festejo, né? Que é exatamente a proposta que a letra está cantando, né? Então acho que nesse sentido, no meu ponto de vista, é um dos grandes sambas desse dia. E eu arrisco dizer que junto com o da Bandeirantes, sejam sambas que mais têm poder de aproximar o público. A questão é, e aí não é para as escolas, é para o público. Fiquem até o final, não é passou a X9, vai embora. Fique até o final. Porque eu acho que acho que todo mundo vai ter uma bela obra musical e a Real Mocidade sabe fazer comissão de frente, tem bom casal, tem uma boa evolução, tem uma boa harmonia. Eu acho que isso pode novamente deixar a Real Mocidade com este sonho, no meu ponto de vista, talvez, ficar entre as 4, quem sabe algo mais. Sabe que ganhar é difícil, porque a Real Mocidade tem uma coisa que as outras não têm, talvez esse poderio financeiro, mas em poderio artístico, a Real Mocidade tem muito. Né? E acho sabe que fazer nesse sentido, exatamente, né? Acho que nesse sentido, a escola novamente acerta e tem tudo aí para ter um bom Cine encerrando o primeiro dia. Isso, só uma coisa que eu queria falar da Real ainda, é que eu sinto uma falta de uma sanfona nesse samba. Eu sinto falta de um acordeão aí, fazendo eu não sei se a palavra certa se usar é arranjo musical, mas eu sinto falta dessa sanfona, uma viola dedilhada em alguns momentos aí do samba, que eu acho que permite, porque ele é um samba rico em melodia. Como eu falei, só não gostei da poesia dele. Então eu achei que, né, fica essa dica. Normalmente, se eu posso estar falando besteira, assim, entrou por um ouvido, sai pelo outro. Se for interessante, fizer um teste, eu acho legal. Tá? Se tiver, já foi programado isso, só não estava no dia do lançamento do CD. Lançamento do CD não, né? No lançamento dos sambas, que é onde a gente se pauta, que é o momento que todos os sambas foram lá para se apresentar, e acredito que todo mundo foi com a ideia de fazer o melhor. Né? E a Real Mocidade se apresentou muito bem. Como você falou, tem um conjunto artístico muito bacana. Deixa claro aqui que eu vi isso. Você critica algumas escolas e outras não. A gente critica quem a gente acha que não merece a crítica, mas quem a gente não faltou empatia, porque tem algum motivo que não gostou de um samba, a gente fala. Eu falei da X9, então eu não fico escolhendo pavilhão para falar, não. Tá? Eu acho que quem conhece meu trabalho, já me conhece como pessoa também, sabe que eu não fico passando pano. Então, deixa claro isso daí. Exatamente. Você apimentou o caso, que agora a gente vai falar do enredo da Mocidade de Independência, Malaguita, que aí é meu ponto de vista também, tá? É um samba extremamente
complexo, né? O enredo é complexo, né? Falar de uma pimenta, mas, no meu ponto de vista, o que o Fernando, de novo, o Fernando Negrão, Gustavo Santos, já falei dele de novo, Niquinha, Márcio Arca de novo, Joãozinho Oliveira e o Lúcio Nunes fizeram, é de se aplaudir, porque este samba, ele tem uma coisa, ao mesmo tempo que ele é sério, ele tem um ar farofeiro nele, que, pelo menos aqui, eu, como bom sambista de depressão, a gente adora samba que fale de farofas, mas é uma farofa muito bem executada e bem construída. Mas aí, diga aí o que você pensa sobre a Mocidade Independência. Cara, a escola tava criando uma receita de bolo pro refrão cair na graça do povo. E os dois refrões desse samba fantásticos. São fantásticos. As pessoas, eu tava num ponto lá da Quadra União no lançamento do samba, filmando, então tava em contato direto com o público que tava atrás de mim. Quando eu falava no samba, muito prazer, independência, as pessoas não cantavam, elas gritavam de orgulho para falar independência. Chega a ser absurdo essa loucura, essa paixão. Mas é uma forma tão estridente de cantar que eu falei, cara, vai ser muito legal ver isso na avenida. E eu gostaria muito, é um samba que eu gostaria muito, que eu ouvi isso daí esse ano, eu achei isso fantástico, que a Drauzio da Cruz ecoasse isso. O que ecoar? Cantar, vibrar com esse samba. Que para mim é um dos grandes sambas do Carnaval 2025. Exatamente pela forma, porque de nuance e melodia é um dos mais ricos. É incrível, ele vai indo para um lado, ele vai para o outro, a São melodia 5 cresce. viradas. É incrível isso, cara, é incrível, tá num samba só. Mas é incrível como também encaixa elas, né? Porque a gente tem que pontuar isso. Existe variações melódicas e se encaixam, no meu ponto de vista. E alguns sambas que têm variações melódicas, mas não se encaixam. Então é uma coisa do compositor, dos compositores, melhor dizendo, e eu acho sensacional. E a parte do refrão do meio, né? O calor da gota do acarajé, do agreste, quer dizer, acarajé, agreste, eu escrevi acarajé. Se eu escrevi errado, perdão. É acarajé. É acarajé. Gente, é uma coisa engraçada, porque as passistas fazem uma coreografia muito engraçada, e isso vai se tornando uma coisa divertida, uma coisa irreverente para a avenida. O E a gente acarajé suando. o calor pode dar pimenta e faz suar, cara, é sensacional. Ai, ai. E eu acho que é exatamente isso. Ele se tornou diferente porque ele apostou em melodias diferentes, né? Ele foi uma proposta diferente. E o que as pessoas esperam, né? Então, para mim, uma das grandes obras. Eu não tenho muito o que comentar. E o Fernandinho também, eu queria falar, cara, o Fernandinho tá num grande momento, ele criou uma identidade com a escola, ouvir o samba na voz dele é uma coisa primorosa. Mandar um abraço para ele aí. Eu achei sensacional. Para mim, a Independência está vivendo um grande momento, e isso é legal, porque é uma comunidade que não é de Santos, tá mostrando o valor dela em Santos. E para quem acha que escola de fora não tem que vir participar, cara, pensa, repensa, que vocês vão deixar de fora comunidades igual a essas, que ela quanto amazonenses não são de Santos e quebraram essa barreira aí das quatro lá que ficam sempre, né, a mesma. A amazonense chega mais, mas a Independência quebrou isso. E isso motivou ela a vir com esse clima. Isso com certeza é o resultado. O resultado, ele acaba cativando as pessoas, ele traz mais pessoas para a escola. E eu senti isso na apresentação, né? Embora o Fernandinho não estivesse lá, mas eu senti um clima totalmente agradável, uma escola totalmente, sabe, leve, querendo estar na pista. Se fosse o dia do desfile ali, seria uma coisa incrível o que eles fizeram. Então, para mim, é um dos grandes sambas, exatamente pela variação melódica que ele tem. Sim. Eu consegui aqui contar pelo menos 5 grandes variações. Acho que é a que dá mais visível, né? Quando a escola sai do refrão do meio, né? Que tá lá no alto, e ela baixa, né? Para esse tom mais religioso, né? E quando ela fala do preto velho saravá, a gente volta pro tom mais brincalhão, né? Tem passagens aqui que eu imagino o nosso padrinho Milton Cunha dizendo. Por exemplo, Colombo chegou, contou o que viu. Imagina o Milton Cunha falando isso. Ou tá comendo fogo, tão rico e sabor. Imagina o Milton Cunha falando isso também. Ou vento que sobra na aldeia, rasteira no invasor. Também imagina o Milton Cunha fazendo isso. Então, nesse sentido, é um enredo que já se mostrava, né? Pelo menos quando a gente viu pela primeira vez, brincalhão. Pelo menos é o que eu sempre sentia. E aqui ele é sério em alguns momentos, ele consegue ser festivo em outros, consegue ser informativo, mas ao mesmo tempo ele consegue ser interessante.
aquilo que eu vim pontuando aqui em outras escolas, né? Que parece que quando você vai exaltar a escola, você exalta ela e esquece o enredo. Aqui, não, né? Porque quando a escola fala vermelho é a minha cor, é a mocidade de dependência como uma malagueta, né? Que depois ela né, faz esse complemento. Então, nesse sentido, parabéns a todos os compositores, parabéns a quem escreveu o enredo, porque se o samba é bom, o enredo é bom. Então, nesse sentido, parabéns a toda a escola e parabéns à Independência, né, que talvez esperasse bons resultados no Carnaval desse ano, né, que tínhamos também um samba incrível esse ano, e, de novo, gera um samba neste mesmo tom, nesse mesmo nível. Talvez esteja se criando uma identidade de enredo, uma identidade de samba. Claramente é interessante ir para novos ares, mas eu acho que enquanto estiver dando certo, ou enquanto todo mundo aguentar o ritmo, acho que vale a pena seguir nessa mesma toada. E já indo em manutenção de identidade, vamos para a escola que talvez tenha a manutenção de identidade mais proeminente do Carnaval de Santos, que é a atual tricampeã. Você vai falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar, pronto para ser acusado de torcedor da escola. Toda hora que a gente fala da Unidos dos Morros, é incrível como as pessoas vêm com essa conversa, gente. Chega da raiva, cara. Bem, a gente vai aqui para a escola tricampeã do Carnaval de Santos atual, que é a Unidos dos Morros. Quem te viu, quer TV. Cultura, educação e samba no pé. A gente disse no episódio anterior que a gente falou de Santos que o enredo é bom, mas, no meu ponto de vista, o samba que, no meu ponto de vista, a parte final do samba não me agrada tanto quanto o começo do samba. O começo do samba é arrasador. Mas aí eu acho que aquilo que você tinha falado, né, parece que é um checklist de coisas da TV Cultura, nessa segunda parte, que me incomoda. Não vai incomodar o jurado, tá? Só para deixar bem claro. Acho que o jurado vai entender isso aqui como parte do enredo, porque a escola vai justificar isso. Mas olhando fora de análise de jurado, para a questão dos 8 juntos, este samba só não está lá na frente, porque essa segunda parte passa a sensação de que você construiu toda a obra, aí esquecemos do vitrine, vamos colocar lá. Esquecemos do planeta Terra, vamos colocar lá. E essa parte final, que embora eu acho que seja muito legal, não quer saber quem chegou, ligue a televisão, do meu ponto de vista fica um pouco desconexo ao longo de todo o samba, mas do primeiro refrão até o segundo refrão, eu acho que são muito interessantes, né? Exatamente porque a gente consegue enxergar a cultura aqui na nossa cara, né? Na nossa frente. E eu acho que também seja uma grande dificuldade, né? Falar de coisa lúdica é mais fácil fazer samba. Falar de algo, por exemplo, Roda Viva, acho que é mais complexo. Mas acho que o Niquinho, o Fábio Alemão, o Edu DMQ, o Cabelo, Celso Tomayor e o Márcio Pesce, se tem um cabelo, tem um careca, né? Pelo menos eu acho que isso. Tem um calvo também. Vamos aí. O que você acha aí da Unidos dos Morros para 2025? Você resumiu o que eu penso desse samba. Para mim, o que eu imagino? O samba nasceu dessa frase. E quer saber quem chegou? Ligue a televisão. Acho que alguém falou isso. Opa, anota que dá samba. Por quê? Quando ele fala na roda viva, gira a informação. Essa melodia ser esticada é para cair aqui, nessa parte aqui. Então, é uma coisa que eu vejo que foi indo e ficaram. Me incomoda essa frase também. Por quê? Eu vou dar meu ponto de vista. E quem quiser explicar, se tem algum compositor que quiser vir explicar, fica à vontade. Dá a entender que a televisão, o tempo todo que estava falando do enredo, a televisão estava desligada. Porque o refrão, ele até fala, agora na tela teve a Escola do Povo, mas ele dá a entender que agora que ligou. Porque a narrativa ela começa na cabeça do samba. Essa parte do refrão é a introdução do samba, né? Exalta a escola, o enredo, o que vai ser falado, né? O resumo, não o tema inteiro. Então fica a sensação que estava desligado a televisão o tempo todo, e no final, vamos ligar a televisão agora, para tudo que eu te falei, vamos ligar para a gente ver? É essa sensação que eu tenho. Isso tira ponto? Não tira ponto. Mas também não garante ponto, né? O meu comentário não tira ponto, nem garante, mas enfim, isso me incomoda. Mas a escola tem uma receita de bolo que eu vou falar. É incrível como o momento da escola é tão bom, que esse samba, cara, essa parte que incomoda, no meu ponto de vista, é o que o povo mais grita. É o samba para avenida. É a parte que e virou, acho que o slogan dessa campanha para o tetracampeonato. E quer saber quem chegou? Liga a televisão, porque qualquer publicação que você faz no Unidos dos Morros é exatamente isso que escrevem. Mas é o que me incomoda, esse samba. Vai falar que isso tira, beleza? Não, lógico que não. E no comparativo, é lógico, a gente tá vindo, acho que da escola tá mantendo um nível de samba enredo
em Santos, é a Unidos dos Morros. Então vai ter um comparativo, óbvio que vai. Nós não estamos isentos disso. Então, desses últimos anos aí, eu acho que é a obra que mais ficou devendo em alguns aspectos. Ela é muito boa em questão de narrativa, eu achei legal, mas na segunda parte ela fica exatamente isso, esse checklist, que tinha que ter essas informações, mas também fica curioso para saber como que eles vão justificar, porque eles citam os nomes dos programas na letra, mas as fantasias, pelo que eles postaram, né, no Instagram deles, tem outros nomes. Então, eu não sei como que vai ser isso daí para o jurado, porque tem programa educativo, né, programa para jovem. Então, provavelmente vai estar alguns nomes. Isso é fácil, porque você pode pegar um trecho e dizer que a ala tal está de acordo com este texto por causa disso, disso e disso. Ou na hora que você estiver escrevendo eu sei porque eu conheço muita gente que escreve pasta, e alguns até vêm me perguntar algumas coisas. Mas exatamente pode ser feito de várias formas, isso não é um problema. A preocupação é, por exemplo, do jurado falar assim, não vi tal programa, estava citado no samba, não estava na menina, é só isso. Mas, com certeza, o Igor Carneiro, o Márcio Pérez também é diretor de carnaval, compositor, vão ter essa sagacidade, essa capacidade de explicar. Mas fica para o que eu quero dizer o tempo todo, que eu vou falar mais uma vez, jurado, quando tem dúvida, ele não pergunta, ele caneta. Então é isso que eu vou falar e vou bater na tecla até o carnaval. Vocês não entenderam o que eu quis dizer? Não. E jurado, quando não entender, também vai canetar. Então, só isso. Mas sobra, cara. A Unidos dos Morros, ela tá sobrando. Infelizmente, para algumas escolas que reclamam que a gente vinha aqui e fica falando, exaltando a escola, mas ela tá sobrando. Ela tá sobrando porque descobriu uma receita de bolo, que é fazer samba para que a escola cante, que ela goste, que contagia, e aí realmente virou a escola do povo. É a atual escola do povo. O que me incomoda nesse samba é um incômodo de que eu me senti um pouco ofendido. A diversão vai começar no meio do samba. Para mim, a diversão tá começando lá no começo. Acho que, né, parece que o que veio antes não era tão divertido, né? Acho que parece que o que vai ficar divertido é o que vem agora. Acho que a diversão vai começar, acho que já tá antes ficando divertido, né? Mas é uma questão mais eu morei com muitas pessoas que fizeram letras, né? E ela sempre falava, o que você escreve é muito determinante para o que você é, né? Eu acho que a diversão vai começar no meio do samba, fica um pouco, né, aquela sensação de que o que estava antes não estava divertido. Mas aí é uma questão que o jurado não vai pentelhar, não, tá? Não vai. Vamos para a próxima escola. União Imperial. A Verde Rosa conta a magia dos campeões de bilheteria. Particularmente, eu acho que o samba conta partes do enredo. Fica um pouco confuso, né? Porque a escola cita o Queirô, né? Queirô é uma das principais produções audiovisuais aqui da Baixada Santista, e fica a sensação de que ele está ali, né? Porque o Queirô está ali, e depois a escola vai fazendo uma espécie de remendos, né? De aspectos de filmes, né? Comédia, questão dos heróis, super-heróis, né? Questão do terror, musicais, e a sensação que passa é que a escola está falando de muitas coisas e parece que não tem um objetivo neste cinema. Não é culpa dos compositores, não, tá? Talvez seja uma questão ali na questão talvez o enredo seja muito denso, né, muito amplo. Os compositores Turco, Lucas Donato, Rafa do Cavaco, Silas Augusto, Matheus Pranto e Fábio Souza. Vai entrar junto com o Macaco Banto, né? Que eu sempre falo Macaco Banto no Macaco Branco, mas fica aí junto com o Alemão do Cavalo também, né? O Alemão do Cavalo também. Mas é um grupo de pessoas que tem muitas vitórias em São Paulo, venceu aqui na União Imperial. O samba, tecnicamente falando, ele está extremamente adequado ao meio que ele é julgado, mas passa essa sensação de que ele precisa de algo, que é o que? O visual, que é a grande aposta da União Imperial. Então acho que este samba é para a avenida, não um samba para a gente ficar ouvindo no fone de ouvido, pelo menos do meu ponto de vista. Mas o que você pensa sobre o samba da União Imperial? Para mim, é um samba funcional, mas ele tem alguns aspectos para a comunidade. Sim. Que é, quando ele coloca a trilha sonora para ser campeão e entrega lá no alto o refrão do principal, é pro componente da União Imperial que gosta de tirar o pé do chão. Ele gosta de pular, ele gosta de vibrar. E isso, eu acho que é um dos grandes pontos. E também aquela coisa, o
o samba, ele tem uma ideia para mim, que é o seguinte, tem muitas, eu li a sinopse, e tem muitas emoções citadas lá no samba, que são os gêneros, né, dos filmes, e ele foi escolhido pro seguinte, cara, se o projeto tiver que passar por alguma adaptação, esse samba ele cita menos títulos de filmes, ele vai mais pelas emoções, cita o Querô, cita o Auto da Compadecida, né, enfim, então ele foi mais pela questão de zona de conforto, que é o seguinte, a União Imperial, ela tá mordida pelo vice-campeonato, e ela quer vir na zona de conforto para tentar voltar ao lugar mais alto da tabela. Então ela não quis apostar, ela quis ir exatamente na zona do conforto. O projeto dando certo, fazendo adaptações, é o que eu sinto desse samba, tá? Bateria está fazendo um trabalho interessante em alguns pontos do samba. Prepare o seu coração, a bateria entra nesse momento. Então, é uma coisa que eu achei legal, que na hora que a bateria entrar, vai mexer com o público, porque bateria, a gente sabe, a União Imperial tem acho que um dos melhores andamentos do Carnaval de Santos, pelo menos para mim. E falando de questão do samba, é exatamente isso. Ele me incomoda porque ele, que nem ele fala assim, o roteiro entra em ação. No começo da segunda parte do samba. Vai entender que nenhum outro filme tinha roteiro. E eu fico com essa, igual com a questão São Paulo tiraria nota disso. E de Santos entendeu? não, mas São Paulo tiraria. Fica meio estranho. Com certeza. Rio de Janeiro, com certeza. Que o roteiro entre ação, mas só na segunda parte, eu estou falando isso porque assim, a gente tem que ser coerente com o que a gente fala. Se eu critiquei a outra parte do samba de uma outra escola, eu vou falar exatamente o que me passa a sensação. É isso que me pega. No mais, é um samba para avenida, é um samba para fazer a escola cantar, e é aquela coisa, façam a pasta como vocês estão fazendo o projeto, mas coloque também outras pessoas que não estão engajadas no projeto para ler. Porque eu não queria tocar nesse assunto, mas assim, tinha o baobá? Tinha o baobá. Só que não estava na pasta que aquilo ali era um baobá, que aquele elemento alegórico, não é que aquilo não era um baobá. Eu posso conhecer de história, eu posso conhecer de religião, eu posso conhecer de tudo. Mas, gente, o regulamento é igual para todas nessa parte. E escola em São Paulo toma pau, no Rio toma pau. Se você não colocar, tá vindo o elemento alegórico na comissão de frente, escola toma pau. A minha não subiu para o grupo de acesso 1 porque não colocou. E 2, 3 anos. Então, isso não é erro do jurado. Foi um erro de pasta. Nós temos que pontuar isso, tá? Sim. Carnaval é pista e pasta. É isso. Não tem. Eu queria entender também as pessoas que falam que isso. Carnaval é uma coisa armada e participa o ano inteiro, ensaia o ano inteiro, perde noite o ano inteiro. E você participa de uma coisa sabendo que você vai ser lesado, entre aspas, no final. Se você não acredita no que você está fazendo, por que está indo então? Sim. É isso que eu queria deixar claro. Só essa parte. Me revoltei um pouco, mas é isso. Eu ainda acho que essa opinião não vai mudar. Pode ser que no dia de desfile tudo dê certo, provavelmente vai dar. Vai ser provavelmente um desfile lindo, porque a escola tem essa característica, ela investe muito bem nisso. Mas eu ainda acho que o enredo tinha que ser o aspecto cinematográfico de Santos. Como se fosse um dia de cinema em Santos. Mas não, isso aqui não vem ao caso, isso aqui é suposição. Queria uma espécie de Salgueiro 2011 em Santos. Seria muito bonito. Mas aí fica talvez uma escolha da escola. Vamos à última escola. Pode falar. Essa, viu? A gente pode conversar depois. Em outro episódio a gente pode falar, mas a proposta do enredo era essa. Sim, aí na parte de enredo a gente vai conversar sobre isso, mas na parte de samba é isso. Vamos à última escola. Sing Jovem. Goiaió. A célula mata, né? Como se fosse de Goiaió a célula mata. Né? Como se fosse Goiaió indo a célula mata, né? Isso aqui pode ser usado até em aula de português, se quiserem, né? Tem essa crase aqui. A raiz de uma nação. Escola que eu falei de São Vicente. Quem me conhece sabe que eu adoro Enredo CEP, né? Eu acho que Enredo CEP gera coisas fantásticas. Ou não, né? Mas, do meu ponto de vista, com exceção desse refrão aqui no meio, e o vem com a imigração, cultura e tradição, que parece que não tinha cultura e tradição antes da imigração, né? Parece que chegou a imigração e trouxe a cultura para São Vicente. Tirando esse ponto aqui que realmente eu acho que me incomoda muito, é um samba incrível. O Anauê, o Arco é Tupi, a Flecha Guarani, eu acho incrível isso. Às vezes eu fico cantando aqui para os meus gatos. E esse parte final, né, de trazer Santos, né? Não Santos, né? Não só Santos, o Santos, né? E no momento atual que o Santos vive, acho que talvez seja um orgulho para a própria escola, né? E no meu ponto de vista,
é um samba incrível, com exceção desse meio e a cultura chegando com a imigração. E você, o que você acha? Eu também tenho opiniões bem próximas. Eu acho um samba que é maravilhoso, mas ele possui quebras melódicas, né? Sim. Ele, ele vai na segunda parte, ele tem uma coisa que eu gosto do samba, eu já vou falar que eu comecei aqui, mas que é a sensação de início, meio e fim. Né? Você sente que você está no início do samba, você sabe que você está no meio, e quando ela começa a crescer para entregar pro refrão, ele fala, célula mater veio o chão crescer, é um orgulho que nem todos podem ter. Então, nessa, vai subindo, de verde e branco, eu sou de branco, peraí que eu notei errado aqui, ó. É de branco e preto, eu estou mais feliz. De branco e preto, eu coloquei preto e branco, mas, ó, cometendo um erro, desculpa, sangue jovem. Mas é de branco fácil de preto, errar isso, pra ser bem sincero. eu sou mais feliz. Eu colocaria alvinegro aqui, né? Mas aí não sou eu que estou dizendo isso, né? Alvinegro não tem como errar, é alvinegro, não é preto e branco. Branco e preto, dá para falar No caso, mesmo. o jovem é branco e preto, a gente tem que. Eu tenho até um manual de redação aqui do Santos Carnaval, sou só eu, mas eu deixei isso porque nunca colocar preto e branco, é sempre branco e preto. Mas eu aqui acabei Eu coloco cometendo alvinegro mesmo. Eu colocaria alvinegro aqui. Eu colocaria alvinegro. Então ele entrega o samba lá no alto. Só que ele, quando ele entrega lá no alto, ele vem Anauê, essa parte, o arco é tupi, a flecha é guarani, raiz dessa nação, sangue jovem, aí ele sobe. Esse é um trabalho para harmonia. Isso vai do componente muito ar. E depende da coreografia que estiver fazendo, que eu tô vendo que tem uns arcos assim, dependendo como que a pessoa fazer, travar o diafragma, não vai sair o canto. Então, cuidado na hora da coreografia para não oscilar o canto. Mas é um dos sambas que também me agradou bastante. Essa segunda parte eu acho linda, maravilhosa. O refrão do meio, eu tenho uma lembrança de alguma melodia. Não tô falando que é plágio, gente. Não tô falando que é plágio. Mas eu tenho a sensação que eu já ouvi antes esse ir lá na mata, o corte do facão. Isso eu já ouvi de outra forma, tá? Não tô falando que é plágio, pelo amor de Deus. Os compositores não se sentirem ofendidos. Alguns são meus amigos, mas não estou falando que vocês plagiaram nada, não é isso. Mas lembra, isso eu queria dizer também que é normal. Nós estamos vivendo quantos anos fazendo samba enredo aí, quantos grupos, quantos carnavais, mas fica essa lembrança. Sim. E que não tira a beleza do samba, não é isso, tá? Mas ficou isso na minha cabeça. Do que eu notei aqui, é isso, é a quebra melódica que eu acho que pega um pouco o Goiás, das tribos em conflito. Essa parte ela também fica meio, né, vai cadenciando, parece que tem uma coisa ali, daqui a pouco ela já vai, Martim Afonso chegou, tá? Então eu senti isso, tá? Mas é mais a questão da coreografia que eu tô vendo no refrão, por conta da oscilação melódica que ele tem. Então, para a harmonia tomar cuidado com isso aí, com a coreografia que faz na quadra, o movimento e tal, para não oscilar. Mas é um samba que cai muito bem para o momento que a escola está vivendo, essa reestruturação, né? E exatamente esse orgulho do Santos passa pela torcida tá se envolvendo mais na direção de carnaval. Alguns dizem que ele já faz. A faixa agora ficou para cima. Então tá fazendo e mostra essa parte. Então é uma assinatura também dessa diretoria, essa parte do samba. Não sei se foi proposital, mas se torna uma assinatura dessa nova diretoria, essa nova fase. É um outro clima. Eu vejo assim a Sangue Jovem. Quando ela foi se apresentar, é uma coisa de louco. Quando elas chegaram, tipo, chegamos, entendeu? Chegamos aqui, cara. E tem que ter esse orgulho, porque é uma escola campeã do carnaval. É difícil, pô. Tem escola que infelizmente não conseguiu ainda. Pô, no primeiro desfile conseguiu. Então tem que voltar esse orgulho, tem que voltar a apresentar carnavais dignamente para o público, que eu queria dizer. No meu ponto de vista, ficou devendo alguns anos, fez um bom desfile em 2020, mas os outros não. E é isso. Da Sangue Jogo que eu tenho para falar é isso. Logicamente, eu acho que é um problema, mas de letra eu achei fantástico. Uhum. E encerra o carnaval. E. Não, é agora? Isso, agora. Quais são os 4 sambas que, no seu ponto de vista, a gente tem que estar no consenso aqui, né? Do grupo especial. No meu, pelo menos, Bandeirantes Sabuó, X9, Real Mocidade e Independência são os sambas que os 4 que eu destaco com maior ênfase. E você? Coloca alguma, tira outra, o que você acha? Eu vou pedir para você repetir, porque eu estava anotando aqui uma coisa, eu vou precisar tirar uma, que eu anotei 5 aqui no final. São só 4. 9 seriam 5, mas são 4. Bandeirantes, X9, Real Mocidade e Independência. A gente fecha na Bandeirantes Independência, que é o que eu tenho aqui, e eu fico com Morro. Sim. E aí
União Imperial. Eu gosto desse samba. Apesar de algumas críticas, eu gosto desse samba. Ok. Então, a gente tem pelo menos. Então, vamos destacar duas. Então, é unânime, então, Independência e Bandeira de Sabão. É isso? Isso, sim. Então, são essas aí. Fica aí o adendo para as demais, tá? Mas é isso, tá? Na postagem que vocês foram ver no Instagram, vai ter a opinião do Claudinho e a minha abaixo, tá? Na postagem estática, tá? Que é aquela que gera mais polêmica, né? Porque ninguém vai querer. Às vezes tem gente que tem preguiça de ouvir, tem gente que tem preguiça de ver, mas todo mundo quer ver o estático, né? O estático gera confusões. A gente não vai ter tempo de falar do acesso, mas 3 sambas do acesso que te chamam a atenção das 7 escolas, né? Imperatriz Alvinegra, Vila Matias, Zona Noroeste, que é do primeiro dia, Brasil, Dragões do Castelo, Padre Paulo e Império da Vila do segundo dia. 3 sambas aí que você destaca. Eu sei que a gente vai ter divergência, mas eu gosto. Zona Noroeste, Dragões do Castelo e Império da Vila. Exatamente por ser uma reedição. É o momento da escola, a gente não vai entrar muito no assunto, mas porque é um pouco da síntese dessa história que a escola criou como Império da Vila, né? Então, é um samba que eu gosto. Eu acho ele um pouco difícil em alguns aspectos, mas é o que eu mais gosto. É um samba que, depois de tantos anos, ainda ele continua sendo com muito potencial para desfile. Sim. As 3 escolas que eu destaco é a Brasil, a Padre Paulo e Império da Vila. São as 3 que eu coloco aqui. Não coloco a Dragões do Castelo, porque eu acho que tem muitas coisas desajustadas. Ora na melodia, ora na letra, ou é porque é muito extenso. E cantar um samba desse no especial já seria difícil. No acesso é mais complicado, né? Mas fica aí a boa sorte para que dê tudo certo para as 7 escolas do grupo de acesso e as 8 escolas do grupo especial. No geral, não existe nenhum samba desastroso. Todos os sambas são bons, mas aqui a gente tem que, querendo ou não, a gente faz uma análise mais artística. Como diria Manuel Kant, um grande Manu Kant, o juízo de gosto é baseado exatamente nas vivências que cada um tem. O Claudinho tem uma, eu tenho outra, e a partir disso a gente tem uma visão diferente de gosto. Assim como para quem estuda estética, né, tanto David Hume quanto outros, dizem que a estética é baseada na questão do sublime. Então, cada pessoa tem um sublime diferente, é aquela coisa da catarse, né, de ouvir algo e sentir algo. O Claudinho tem uma, eu tenho outra. Nesse sentido, alguns sambas aqui conseguem, talvez, chegar nesse ponto, mas, no geral, os sambas não tem nenhum desastre, todos eles conseguem ali, nos seus pontos ali, abordar muito bem, mas, querendo ou não, carnaval é competição. Em competição, Sim. O jurado ele é contratado para achar erro, não para achar coisa boa. Exatamente. Pelo menos é o que o Eduardo Caetano sempre dizia nas escolas de formação da UESP. O jurado não é contratado para ser bom, ele é contratado para ver erro. Se ele não fala nada, não escreve nada, é porque ele não viu nenhum erro, mas isso não quer dizer que ele gostou. É uma coisa que ele sempre falava pra gente. Você não tem que gostar, você tem que avaliar. Se o que tá avaliando tá ali do que a escola falou, então tá certo. E é isso. E duas coisas, né? O jurado não tá lá para passear, tá lá para fazer o trabalho dele. Então, algumas coisas acontecem na frente dele, ele tem que estar atento. E às vezes não vai acontecer fora do campo de visão dele. Alguém vai filmar e falar, ó, não perdeu o ponto. Cara, mas quem tem que escrever ali não viu, não estava no alcance da visão dele, pô. E também eles não podem utilizar nenhum instrumento tecnológico, né? Deixa claro isso, que tem gente que não sabe. E só uma coisa que eu queria falar em cima de tudo que você falou aí no final, é que o comentarista, seja de futebol, política, a gente comenta que a gente está vendo o momento que a gente sente. A gente não é vidente. Se a gente fosse vidente, eu não estava aqui, eu estava jogando na Mega Sena. Mas a gente fala o que a gente acredita. Mas vocês que estão fazendo o trabalho de vocês estão o ano inteiro engajados na sua escola, no seu projeto, vocês estão na correria atrás de recursos financeiros, e vocês têm as convicções de vocês. Então, se vocês acreditam que estão fazendo algo e está no caminho certo, vão, porque vocês têm uma comunidade que vai abraçar. E eu espero que abrace. E é isso, o carnaval é isso, gente. A gente não tem debate, a gente está indo para um caminho também em questão de desfile, de que é escola de samba, que não está sendo discutido, isso vai ficar um problema daqui para frente. Então, é importante ter debates assim e que as pessoas também entendam que são pontos de vista. Vai ter gente, depois que isso aqui for embora, vai ter gente colocando aí a opinião, vocês não sabem de nada, vocês não entendem nada. Mas tá bom, gente.
Tem gente que Não é também não isso que entende. meus títulos dizem, tá? Só para deixar bem claro aqui. É. Tem gente que não é o que os meus entende títulos e tem vergonha dizem. de perguntar, né? Exatamente. Tem gente que não entende e tem vergonha de perguntar, que é uma coisa que eu acho absurdo. O carnaval tem essa cultura. Se você não souber de berço, você é como se fosse um desprestigiado. As Sim. pessoas não querem abraçar você para você entrar na causa, na comunidade, vamos dizer. Você tem que saber de tudo. Eu, quando cheguei em Santos, eu perguntei quem foi Geraldo da Cruz, eu recebi a pergunta, foi um grande sambista. O grande sambista, para mim, pode ser uma coisa, e para outra, para a pessoa que falou isso, pode ser outra. E aí eu fui pesquisar, é óbvio que eu vi que era. Quem é o seu J. Muniz, que é Marechal do Samba? Como que ele foi Marechal do Samba? Teve gente que não soube responder. E aí, graças a Deus, eu contei com alguns professores, o seu Macumba, o Mauro Mandira, o Isildo, que foram explicando. E a gente tem que ter isso na cabeça, gente. A gente tem que passar conhecimento. O passar conhecimento também é formar sambista. Uma simples informação ou não. Essa cultura de, você perguntar a pessoa ser ridicularizada porque ela perguntou, no carnaval eu acho um absurdo. A pessoa não poder perguntar uma coisa, porque se alguém colocar, essa pergunta que eu fiz aqui, colocar quem foi Drauzio da Cruz, ela vai ser malhada na internet. Malhada. E, tá bom, e onde que você pesquisa para saber quem foi? Então, é isso que eu queria deixar também, que é uma coisa que aconteceu recentemente, e estou externando, fazendo essa terapia com o público. É isso. Não deixe de acompanhar as reportagens da TV Tribuna sobre as escolas de samba. Já foram há 3, Sangue Jovem, Real Mocidade e Bandeirantes. Tá? Então, se eu não me engano, só pegar aqui o calendário, se eu não me engano, até o dia 15 de fevereiro, todos os sábados a TV Tribuna está fazendo reportagens especiais sobre os enredos, sobre as escolas, sobre os sambas. Parabenizar a TV Tribuna nesse sentido. Não sou patrocinado pela TV Tribuna, tá? Só assino o jornal por causa do acervo, tá? Só para deixar bem claro. Mas parabenizar a TV Tribuna, que tem investido no audiovisual com as escolas de samba. Então significa que as escolas e a própria liga estão mais solícitas a ter esse intercâmbio audiovisual. Isso é sempre importante para o Carnaval Santista, que almeja, né, ter mais espaços. A Globo dá esses espaços, tanto em Santos quanto em Vitória, ela dá espaço para as escolas locais, e é bom saber que Santos, pelo menos, não está a mil maravilhas, mas para o que é possível, no ponto de vista, está chegando perto de uma normalidade, de uma estabilidade. Se vai permanecer estável, não sei, mas pelo menos está chegando perto nisso. Claudinho volta daqui a 2 semanas, que a gente vai falar dos enredos, aí talvez aí algumas coisas vão mudar, mas aí já é outra coisa, tá? Sempre bem-vindo, Claudinho. Claudinho que não vai falar nada hoje, mas tem surpresas para o futuro. Mas ele não vai falar nada disso. Mas Sim. Tem surpresas aí que pode gerar dor de cabeça em alguns, tá? Só para deixar bem claro. Mas para mim também. Pra mim print, também tá, né? Porque agora pior, vai ter prints, vai ter recortes. Exatamente. Né? O que eu gostaria de falar, assim, a tribuna está investindo na questão de carnaval. Tem pessoas ali que amam o carnaval, né? O Luiz Lina, né, que é o chefe de reportagem, e a Janaína Paiva, que ela é rainha de bateria da Amazonense, e ela é também repórter e está assinando essas produções. Então, essa minutagem que a gente vê, a gente nunca vai ver em São Paulo. 25 minutos, a Globo, o sinal São Paulo, é um mini documentário. É um mini documentário. É uma série, realmente é uma série. E isso é muito bacana. A gente tem que apreciar isso, a gente tem que fazer isso correr o chão. Porque é uma coisa que Santos conquista e outras cidades, infelizmente, não. Eu estou falando exemplo também de São Paulo, que é um carnaval que muita gente tem como espelho. E é isso. Agora, agradeço você mais uma vez. Também estou com alguns compromissos, tenho que ir embora, mas agradeço você mais uma vez, a oportunidade, o respeito que você tem com o meu trabalho. Desculpa aí, eu sou um pouco enrolado, você sabe muito bem, você me chamou algumas vezes, eu não consigo responder, mas eu fico muito feliz quando você procura o Santos Carnaval, a minha pessoa, para a gente poder estar fazendo esse debate aqui. Sou muito fã da sua sabedoria, do seu conhecimento, e sempre fui externo isso, e espero que muitas pessoas consigam entender o seu trabalho no Carnaval de Santos e São Paulo, que lá na frente, muita gente vai consultar o que você faz, viu? Muita. E é isso. E muitas pessoas vão sofrer com essa consulta. Bem, amanhã a gente continua as nossas postagens sobre os enredos das escolas de samba de São Paulo. Amanhã a gente tem o último enredo da primeira parte das escolas especial. A gente vai ter lá um enredo sobre a escola da Pompeia, que vai falar sobre Benito de Paula. O Que os Sambas Contam volta na quinta, quando a gente vai falar do acesso 1. E as nossas postagens sobre os enredos, toda segunda, quarta e sexta, no Sambistas da Depressão,
lá no Instagram. É isso. Até mais, tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Até mais.